Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? Meu nome é Lourenço e galera, na semana passada, na série do Falcão e Soldado Invernal, nós fomos apresentados mais especificamente ao novo Capitão América, John Walker. E pensando nisso, eu venho aqui no vídeo de hoje falar para vocês de 15 pessoas que se tornaram o Capitão América nos quadrinhos. Você já sabia disso? Que existiam 15 Capitães Américas totalmente diferentes? Não? Então fique até o final para você saber quem são todos eles. E antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva-se, deixe seu curtir no vídeo. E se você for fazer suas compras na Amazon, faça usando os links aqui do canal, que fazendo as compras por ele você ajuda muito o canal, beleza? Então vamos começar com um vídeo. Mas antes de Steve Rogers, vocês sabiam que existia uma pessoa chamada Steven Rogers? Exatamente, Steven Rogers, que lutou como Capitão América na Guerra da Independência dos Estados Unidos entre 1775 e 1778. Fato interessante é que ele é um ascendente do Steve Rogers e que ele veio a se tornar mais pra frente líder dos Vingadores. A aparição desse personagem aconteceu na revista 194 de Capitão América lá de 1976. Bom, no vídeo passado sobre o segundo episódio nós falamos sobre o Isaiah Bradley, que ele foi uma das pessoas que foram recrutadas. O exército americano recrutou 300 pessoas negras justamente para fazerem um teste do soro do super soldado, e o Isaiah Bradley foi um dos poucos sobreviventes. E ele acabou assumindo o manto de Capitão América, ele pegou por conta própria justamente para poder lutar contra os nazistas. Só que ele acabou sendo pego e ele ficou condenado a 17 anos de prisão simplesmente por pegar o uniforme do Capitão América. Mas, ainda por cima, depois disso, ele foi perdoado pelo próprio John F. Kennedy, que acabou se vendo que depois de um tempo o soro do super soldado que estava nele já não estava fazendo tão bem, ele estava apresentando problemas tanto mentalmente quanto fisicamente. William Nesland, que foi uma pessoa que combateu na Segunda Guerra Mundial, e ele não tinha poderes, mas ele representou os Estados Unidos na Grã-Bretanha. E após a morte do Steve Rogers, Nesland ele foi convidado a ser o novo Capitão América, mas depois, infelizmente, ele acabou sendo morto. Mas antes dele ser morto, ele chegou a passar o manto para Jeffrey Mace. Jeffrey Mace ele era uma pessoa que ele trabalhava no Clarim Diário e que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele acabou se inspirando no Capitão América e ele adotou o título como patriota, que ele usava mais quando ele fazia o seu serviço de espionagem. E quando deu a entender que os Estados Unidos não precisavam de um Capitão América, ele simplesmente abandonou o uniforme e acabou se aposentando. William Burnside, a gente vê que esse cara ele é nítido fã do Capitão América, porque ele acabou se tornando obcecado pelo herói e formando até teses sobre o Capitão América. E ele foi uma das poucas pessoas que descobriu que o Capitão América Steve Rogers tinha sido substituído a partir do tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele acabou viajando para a Alemanha justamente para ver a perspectiva dos nazistas com relação ao Capitão América. E numa dessas ele acabou encontrando a fórmula para o soro do super soldado. E ele acabou entregando essa fórmula para o governo, mas com a condição de que ele pudesse ser o próximo Capitão América. A Guerra da Coreia já estava se aproximando e o governo concordou, tanto que ele acabou até mudando o seu nome para Steve Rogers e acabou fazendo plásticas justamente para ficar igualzinho o Steve Rogers. Só que acabou que o projeto acabou sendo cancelado, porque a Guerra da Coreia tinha acabado. E ele acabou encontrando nesse meio tempo um garoto que ele era fascinado pelo Buck. E durante um período de luta contra o Caveira Vermelha comunista, eles acabaram roubando o soro do super soldado e acabaram injetando neles. Eles até conseguiam enganar o governo e muitas pessoas achando que eles eram o próprio Steve Rogers e o Buck, só que eles acabaram ficando mais instáveis, apresentando dados como esquizofrenia, e o próprio governo acabou congelando os dois por décadas. Então, cara, a gente discutiu isso sobre a live que eu fiz com o Hater, com o Big Omnibus, e a gente pautou que o governo ele poderia ser o grande inimigo, né, da trama. Então, ó, se o governo fez isso com esses dois rapazes, imagino que o governo poderia ter feito, né? Então, vamos aguardar mais para ver. Bob Russo e Scar Turing, que sim, são duas pessoas totalmente diferentes que a partir do momento em que o Steve Rogers acabou atuando como nômade, eles simplesmente sem autorização nem nada decidiram
pegar o manto do Capitão América e combater o crime. Só que acontece que nenhum dos dois era habilidoso. Então, na primeira missão dos dois, eles acabaram apanhando muito e simplesmente desistiram de ser o Capitão América. Não é pra mais, para você ser o Capitão América você precisa ter uma certa habilidade, uma certa força, né? Roscoe Simon, que foi uma pessoa que também era um grande fã do Capitão América e que após o Capitão América ter se tornado nômade, ele foi uma pessoa que foi convidado pelo governo a assumir o manto de Capitão América. Isso foi até provado pelo próprio Steve Rogers e ele acabou sendo treinado pelo Falcão. Mas o que aconteceu é que em um confronto com o Caveira Vermelha, o Caveira Vermelha descobriu que Roscoe Simons não era o Capitão América original, então ele acabou até crucificando o próprio Simons. E chegamos no John Walker, que foi uma pessoa que assumiu o manto de Capitão América após o Steve ele ter abandonado o manto justamente porque o governo queria controlar as suas ações. Só que ele era uma pessoa muito mais impulsiva, então ele matava inimigos, ele era violento e depois de um tempo ele foi considerado indigno de ser o Capitão América e ele passou a agir como simplesmente agente americano. Nós temos o Buck, que após a Guerra Civil, quando o Capitão América estava sendo julgado, ele acabou levando um tiro e nisso que ele levou um tiro ele tinha escrito uma carta que ele gostaria que o Buck assumisse o manto de Capitão América. Ele acabou ficando por um bom tempo, até depois que o Steve ele renasceu, mas quando foi a saga A Essência do Medo, ele voltou ao manto de Soldado Invernal. Nós temos o Sam Wilson, que eu falei dele para vocês, a resenha sobre como ele se tornou Capitão América, mas recapitulando, ele foi uma pessoa que após o Steve ter o soro de super soldado removido, ele passou o escudo para o Sam Wilson, e o Sam Wilson começou a atuar como novo Capitão América. Eu dou mais detalhes no vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards. Capitã América 2099, que é mais conhecido como Roberta Mendes. Ela foi submetida ao soro do super soldado que deu os poderes dela de Capitã América. Só que um fato bem interessante é que a Roberta e a Capitã América, apesar de serem a mesma pessoa, elas têm personalidades totalmente diferentes e uma não consegue convergir com a outra, então isso é um fato interessantíssimo. A própria agente Carter, Peggy Carter, acabou sendo submetida ao soro do super soldado, tanto que isso é uma das coisas que a gente vai até ver na série animada da Marvel, o What If, que é o que aconteceria se a agente Carter ela tomasse o soro do super soldado. E basicamente o que aconteceu é que esse foi o mundo onde Steve Rogers e o Dr. Abraham Erskine, acho que é esse o nome, se pronuncia, me desculpem, eles foram mortos e ela acabou sendo a pessoa que tomou o soro do super soldado. Nós temos a Danielle Cage, que ela é filha da Jessica Jones com o Luke Cage e que ela veio de um futuro distante em que ela acabou vindo para o nosso presente justamente para poder derrotar o vilão Caveira Dourada. E por último nós temos a Samantha Wilson, que ela foi uma pessoa que é do mundo da Gwen-Aranha, e ela lutou na Segunda Guerra inspirada nos pilotos afro-americanos. Ela se tornou a primeira piloto negra que acabou se juntando ao projeto do soro do super soldado que foi convidada pela própria agente Carter. E nesse projeto a Samantha foi a única sobrevivente, sendo Buck Barnes, Steve Rogers e Isaiah Bradley as pessoas que estavam participando desse evento. Bom, mas é isso aí, pessoal. Esses foram os 15 Capitães América. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam algum, se vocês já viram a história de algum deles. E alguns aqui, talvez a gente até pode ser considerado que um pouco das histórias, um pouco das tramas apareça na série do Falcão e do Soldado Invernal, beleza? Bom, não esqueçam de comentar e de compartilhar com seus amigos, beleza? Eu vou indo nessa. Fui!